o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite. Tá acabando. Fala assim comigo. Mas o ano que vem tem mais. Para a glória de Deus, vamos ter igreja lotada, né? Sem isolamento, sem coronga e outras coisas que não me cabe citar em público. Irmãos, abre comigo rapidamente em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1. Atos do Espírito Santo, capítulo 1, diz assim no verso 6, Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Verso 7, respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Semeis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até aí, deixa aberto aí, não feche. Presta atenção aqui, irmãos, deixe-me ver a hora, para que eu saiba, ok. Preste atenção, irmãos. Desde que eu era criança, e muitos aqui, escatologia sempre foi um tema intrigante, empolgante, e sempre foi um tema alvo de muitas especulações. Os mais velhos vão lembrar aqui de muitos filmes e livros que se falava na década de 80, 70, 80, 90, sobre o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, a marca da besta. Eram assuntos que estavam tomando as pautas das igrejas da época, assuntos que estavam em profunda evidência. Eu me lembro quando houve a guerra do Golfo, Saddam Hussein, muita gente via aquilo como um sinal da volta de Jesus. Aliás, foi assim durante toda a história da igreja. Talvez o tempo que mais se pensou isso foi na década de 40, com a ascensão do Terceiro Reich da Alemanha nazista, com Adolf Hitler. Com certeza para os cristãos da Europa aquilo parecia ser um cumprimento apocalíptico. E desde as épocas de Jesus, as pessoas sempre ficaram atentas ou preocupadas, ou queriam saber com precisão quando é que o fim aconteceria, a consumação dos séculos. E agora no nosso último ano, nos nossos últimos meses, esse assunto voltou a estar percorrendo os corredores da igreja e da teologia mundial. Porque nós sabemos que a praga que tem assolado o mundo inteiro, por mais que haja toda sorte de fraudes, exageros, politização, por mais que haja tudo isso, esta situação ela é real, ela é verdadeira, ela está aí e ela tem causado um estrago em escala mundial, isso não se pode negar. Também não se pode negar que isso é um cumprimento apocalíptico e profético. Jesus não datou com precisão a consumação dos séculos, sua volta, o retorno, o fim.
mas ele deixou sinais, que ao notarmos, saberíamos que ele estaria próximo. E um dos sinais seria pestes, pestilências, epidemias. Então, torna-se meio que óbvio as pessoas, em razão dessa situação ser traduzida como um sinal escatológico, pensarem no fim e esperarem o fim. Então, é o assunto que tem tomado o coração da maioria dos crentes no mundo inteiro. É o fim chegou, Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer, e especulações das mais diversas tomam o cenário cristão. É engraçado que desde o primeiro século, e desde os primeiros anos do primeiro século também foi uma dúvida. E foi uma dúvida, uma especulação, até entre o círculo mais fechado de discípulos de Cristo. Os discípulos aqui no verso 6 fazem a mesma pergunta que estamos fazendo agora. O fim chegou? É o tempo do fim? Porque veja só, o verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: será esse o tempo em que restaura o reino? Essa palavra restaure o reino, esse texto aqui do verso 6, 7, 8, se você nunca usou para falar de escatologia, vocês podem usar. Ele é um texto também escatológico. A palavra restaures, no grego é apokatistemi, que significa reordenar para o estado original, a restauração de todas as coisas, a implantação plena do reino. Era uma pergunta sobre a restauração do reino, da criação, do cosmos, porque era sabido que toda a terra iria se encher da glória de Deus, era sabido que todas as coisas iam estar debaixo do governo de Deus, e que Ele ia restaurar todas as coisas. Apokatistemi. Entretanto, esta restauração de todas as coisas, esse reordenar para o estado original, só poderia se dar no fim. É só no fim, é só na consumação dos séculos, é só na volta de Jesus que todo o reino será estabelecido e todo o universo será restaurado. Mas por que? Afinal de contas, por que cargas d'água os discípulos fizeram essa pergunta? Porque eles entenderam que podia ser naquele momento, porque eles perguntam aqui, será este o tempo? Será agora o fim? Por qual razão? Por causa dos sinais, assim como nós. Pensamos que o fim chegou, porque os sinais estão aí. E qual o sinal é? O verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. O batismo com o Espírito Santo era uma promessa do Antigo Testamento, feita no Antigo, para se cumprir no Novo. Mas qual a época que se cumpriria? Joel capítulo 2, 28 diz, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então era uma profecia que, segundo Joel, se cumpriria no fim dos tempos. Qual que seria? A efusão, o derramamento do Espírito Santo.
era para o Antigo Testamento uma evidência, um sinal do fim. E Jesus diz que naquele tempo, agora, não muito depois desses dias, na ascensão dele, vós recebereis o Espírito Santo. E Pedro, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, ele vai reafirmar o que Jesus está dizendo e o que Joel profetizou. Estes homens, varões israelitas, estes homens não estão embriagados como vós pensais, mas isto é o cumprimento da promessa de Joel, que diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então o Espírito foi derramado sobre toda a carne em Pentecostes para os discípulos. Aquilo era um sinal do fim. Por isso a pergunta parece ser legítima. Assim como nós, vendo esses sinais, Jesus volta agora. É agora que vai restaurar o reino. Apocatisteme. O que Jesus responde? Presta atenção. Jesus diz que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade esses tempos, ok? Jesus diz: quem decretou esse tempo do fim, quem decretou o dia exato da volta de Jesus, o dia exato do arrebatamento, o dia exato da ressurreição, quem decretou isso foi Deus. Quando João vê em Apocalipse 5 o trono, ele vê um que estava sentado com um livro na mão e com selos, 7 selos. Aquele livro são os decretos divinos. A história do mundo está naquele livro. E os selos é a autoridade sobre aqueles decretos. E na mão de quem João vê aquele rolo, aquele livro? Na mão do que estava sentado. Ou seja, os tempos e as estações, o dia, a hora, o segundo, onde tudo se cumprirá, está nas mãos de Deus. Ele decretou. Então, por causa disso, eu aprendo a segunda coisa: o fim vai acontecer. Então nós temos aqui um sinal de certeza, não temos um sinal de proximidade. A Bíblia dá 2 sinais da volta de Jesus. Um sinal é de certeza, quando virmos o sinal, teremos certeza que Jesus volta. E outros sinais está na categoria de sinais de proximidade. Quando virmos, opa, esse sinal é um sinal que ele está próximo. Aqui é um sinal de certeza. Se é Deus quem decretou, leve o tempo que levar, vai acontecer. Gente, fica tranquilo, o mundo vai acabar. Não fica ansioso não, Jesus vai voltar. Está decretado, tenham certeza, vai haver segunda vinda, vai haver arrebatamento, vai haver consumação, vai haver novos céus, nova terra, trono do julgamento, lago de fogo, Jesus vai voltar. Por quê? Porque foi Deus quem decretou. Agora, olha aqui, Erival, Jesus desconcertou os discípulos. A pergunta deles era legítima. Ué, o senhor acabou de dizer que um sinal vai se cumprir agora em 20, 30 dias? E esse sinal é um sinal que só se cumpre no fim. Primeiro, quando se fala tempo do fim na Bíblia, últimos dias, talvez alguns não saibam, os últimos dias vão da primeira à segunda volta de Jesus. Então não estava errado a profecia de Joel, nem a confirmação de Pedro. De fato eram os últimos dias, mas eles vão da primeira à segunda. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Agostinho viveu os últimos dias, Lutero viveu os últimos dias, Calvino, Zwingli viveu os últimos dias, Bullinger, Beza viveu os últimos dias, os pós-reformadores, os puritanos, Dr. Lloyd Jones, e nós estamos vendo os últimos dos últimos. Temos vantagem sobre eles, somos os últimos. Então nós estamos vivendo os últimos. Mas Jesus desconcerta ele.
ao dizer que não cabia a eles, veja só, verso 7, não vos compete conhecer, palavra grega gnosko. Da onde sai a palavra gnosis? Agnóstico. O que é o A? O alfa de negação, o não, sem. Agnosis, sem conhecimento. Gnosis vem do verbo grego gnosko, que quer dizer conhecer. Jesus desconcerta ele e fala assim, não interessa. Olha que Jesus está falando com educação, ele não é como eu falo assim, não é da conta de vocês. Jesus diz, olha Pedrinho, Joãozinho, não compete filho, mexe com isso não. Mas na verdade, trazendo para o Arioveis aqui, ele disse assim, não é da conta de vocês, não cabe a vocês isso. Jesus desconcerta eles dizendo, eu não quero que meus apóstolos, meus discípulos, meus profetas, meus pastores, meus teólogos, minha igreja, fique me rastreando para saber quando se dará o fim. Jesus está aqui repreendendo aqueles que não fazem outra coisa senão especular a volta de Jesus, gastar seu tempo, seus esforços, sua mente, preocupado com a volta de Jesus, mesmo que haja sinais, porque a pergunta é legítima. O senhor acabou de dizer que vai vir o Espírito Santo, Joel disse que o Espírito Santo vem no fim, então é um sinal do fim, agora é o fim. Jesus disse, não interessa, não é da conta de vocês. E aí, no verso 8, Jesus muda de assunto, mas recebereis poder. Mas o que é isso? Jesus muda de assunto. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que nesse tempo do fim, mesmo com sinais evidentes, Ele não quer que a sua igreja fique presa nisso. A Israel, o relógio do tempo, olha lá, a figueira, ó as fossas da Mariana, ó o negócio que te secou, olha a batalha de Armagedon, ó o vale de Megido, olha isso, olha a reconstrução do templo, a mesquita de Omar, tem crente que não faz outra coisa. O dia inteiro rastreando. Eu conheci um homem que falou assim para mim, assim, ele falou, eu vou encontrar o anticristo, eu vapo. Eu falei, eu quero encontrar Cristo. Mas esse homem falou com autoridade, que eu falei, deve ser ele. Tem pessoas que não fazem outra coisa, ficam mapeando. Tem pessoas pegando o carro, indo lá na rota 66, nos Estados Unidos, Texas, para ver se acha lá. A terra é plana, eu vou achar o centro dela. Outros estão procurando o anticristo, outros estão indo em Israel, falando, agora reconstrói o terceiro templo. Já construíram, está aqui do lado. Agora reconstrói. Você pode ver que não virou nada, reconstruiu, está aí, ó. Não adiantou nada. E vem até com o anticristo de brinde, né? Brasileiro. Eu com a minha língua eu não consigo. Desculpa, mas não dá. Quando é explícito não dá. Entendeu? Presta atenção. Jesus então diz, não compete vocês saberem. Olha que coisa tremenda. Não quero que vocês se gastem, empreguem os esforços nisso. Não quero que vocês busquem saber com precisão quando é a volta, quando vai voltar, fique buscando e montando um quebra-cabeças, pastor ou senhor, mas os sinais estão aí. Sim, eles estavam na época dos apóstolos, eles são legítimos, sim, também eram. Ainda assim, não compete saber, isso faz parte dos decretos divinos. Aí o que Jesus faz? Ele
muda de assunto abruptamente e direciona os discípulos para aquilo que ele julgava mais importante. Olha só: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra grega aqui é martus, da onde vem a palavra mártires. Jesus está dizendo, ao invés de se gastarem com essas especulações, ainda que a pandemia triplique o número de contagiados e de mortos, eu quero que ao invés disso, vocês sejam meus mártires. É isso que ele está dizendo. Eu quero que neste tempo do fim, ao invés de se preocupar com o fim, vocês saiam pelos 4 cantos da terra e sejam minhas testemunhas. Jesus está dizendo isso, na verdade o que está dizendo é, vão se preocupar em salvar almas, ganhar almas, essa é a ideia. E aqui, mártires, veja só, a palavra mártir, claro que na época não tinha a mesma força que tem hoje, mas a ideia é assim, em meu nome, vocês serão ungidos e sairão, para ser odiados pela mensagem que vocês portam, não serão bem-vindos pelo nome de quem vocês carregam, e vocês incomodarão muito com o seu testemunho. É isso que quer dizer ser mártir, ser odiado pela mensagem que portamos, não serem bem-vindos pelo nome que carregamos, e essa mensagem incomodará muitos. A ideia aqui lembra de Acabe quando disse para Elias, és tu perturbador de Israel. O Senhor está dizendo, sejam perturbadores, proclamadores da verdade. E esse testemunho que Jesus chama eles darem, poderia causar a eles martírio emocional, martírio da sua reputação e até o martírio físico. Pastor Ricardo Gutierrez está ali. Sabe como eu conheci o pastor Ricardo Gutierrez? Nunca tinha ouvido falar daquele homem, não sabia que ele existia. Eu estava vendo uma pregação no YouTube de um pastor jovem, amigo meu. Aí esse pastor está citando algo da pregação e fala que ele tinha um herói. Muito, aí falou do Pelé. O Pelé fala tanta coisa, né? Pelé, Ayrton Senna e tal. Falando de herói, mas o meu herói é o pastor Ricardo Gutierrez. Na hora eu fui para o Google, quem que é esse homem? Jesus, superou Pelé e Ayrton Senna? Jeová, foi que eu fui procurar. E saber que o pastor Ricardo Gutierrez, ele trabalha com Médicos Sem Fronteiras, ele esteve no tsunami dias depois da tragédia, já foi para Afeganistão, Paquistão, Turquia, Istambul, só para lugar hostil ao Evangelho. E ele sabe do que eu vou falar agora. Nós, a igreja brasileira não tem mártires. A igreja brasileira conta com pigmeus espirituais, anões. Não há bravura nos crentes aqui, e o Senhor nos chamou para ser seus mártires, testemunhar nos 4 cantos, ainda que isso custe a nossa vida. Ao invés de entrarmos em especulações tolas, teológicas, acadêmicas, escatológicas, que não chegam a lugar nenhum, se gastem promovendo o Evangelho, se gastem indo além das fronteiras, se gastem aprendendo idiomas, missões transculturais, bota uma mochila, vai para uma terra onde não há Evangelho, e lá finque a bandeira do Evangelho.
O que Jesus está dizendo com essas palavras? Não importa, presta atenção, não importa tanto se é o começo do fim ou se é o fim do fim. O que importa é que os servos de Deus devem ser o que sempre deveriam ser, até o fim, testemunhas fiéis do Evangelho. É isso que ele está dizendo. O que importa é que o que os crentes têm que, o que importa, o que eles devem se preocupar, é a mesma coisa que deveriam se preocupar os crentes do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do 15º século, do 20º século, do 21º século, serem testemunhas. O Senhor está dizendo, quando eu voltar, o que eu quero encontrar não é uma igreja correndo atrás de profecias, mas um povo pregando o Evangelho, um povo testemunhando do Evangelho. É isso. O que Ele quer é a difusão do reino, a expansão do reino, o crescimento do reino, seus mártires. Agora, o que isso tem a ver com o tema? Presta atenção. É que os apóstolos, os discípulos, não poderiam testemunhar, não poderiam ser mártires, não poderiam fazer missões, não poderiam plantar igrejas, não poderiam começar pequenos grupos, não poderiam pregar sermões, não poderiam evangelizar de casa em casa, não poderiam iniciar a obra, sem que, Mateus 24, ficai em Jerusalém, quietos, não façam nada, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra revestido dá a ideia de uma túnica que cobria do pescoço aos pés. Enquanto a túnica de poder, enquanto vocês não forem vestidos de poder, não saiam para fazer a obra. E aqui no verso 1, ele diz que para serem mártires, primeiro, recebereis poder. A palavra grega dunamis, 130 vezes está escrito na Bíblia a palavra dunamis, e a maioria dela está onde? No livro de Atos. Ou seja, cheios do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, nesse tempo apocalíptico, onde há uma pestilência, cumprimento apocalíptico, que evidencia o fim, não corram atrás disso, não se gastem nisso, mas em vez disso, vão ser meus mártires, minhas testemunhas, preguem o Evangelho, façam o reino avançar, mas para que vocês sejam mártires, antes vocês têm que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você quer ver uma prova disso? Já no comecinho, ali ó, está juntinho. Estevão foi um mártir, o primeiro mártir da igreja, você conhece, a tradição diz que era um jovem. Ele foi um mártir, foi apedrejado, viu os céus abertos, o Filho do Homem levantado, e ele disse, Senhor, recebe o meu espírito. Foi um mártir. O que Estevão fez? Estevão dava com poder testemunho da ressurreição. Ele falou perante o Sinédrio com tal poder e autoridade que ninguém podia contradizer o que Estevão fazia. Então pregava com autoridade, e autoridade essa irrefutável. A Bíblia também diz que fazia sinais. Estevão, um homem marcado por prodígios. Então foi um evangelista, um pregador, um profeta. Um curto período de vida ele causou uma arruaça. Ele testemunhou, ele pregou e ele foi um mártir. Mas antes disso, Estevão era um dos 7 diáconos de Atos 6. Pedro disse assim, eu quero que me chamem 7 homens, com boa reputação, sabedoria e cheios do Espírito Santo. Sabe o que é cheio do Espírito Santo? Pedro disse, eu quero alguém que tenha tido a experiência de Pentecostes. Então trouxeram Estevão. Por que Estevão foi capaz de testemunhar?
de ser irrefutável na sua pregação, de fazer sinais e prodígios e de ser um mártir, porque lá em Atos 2 ele estava com os outros, ele foi cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de homens assim. Se Deus levantasse homens assim, irmão, homens para transpor as fronteiras, e nas favelas, nos valados, nos bairros, nas periferias, e até nos confins da terra. Mas eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Vi um pastor pregando certa feita, ele disse: por que não evangelizamos? Falta de estímulo. Não. Por que não fazemos missões? Falta de contribuição. Ele disse: não. Por que nós não crescemos? Falta de estudo. Ele: não. Por que não avançamos com o reino? Falta de estratégia. Ele disse: não. Aí a hora que não se cansar de falar, por que então que nós não crescemos? Ele: porque nós não somos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá capacidade para testemunhar. E agora vamos ver o alcance que o Espírito Santo dá. Veja só, Jesus está dizendo para eles: vocês vão receber tamanho poder, tamanha autoridade, tamanha graça, tamanho conhecimento, tamanha unção, que ninguém poderá resistir vocês, para que vocês tenham um único propósito: serem minhas testemunhas. Agora vamos ver a abrangência desse testemunho. O verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Meu Deus do céu. Vem cá, você é meio parecido comigo. Você queria estar aqui no 8, não é de quietinho, nem se fosse atrás de uma árvore, só ouvindo isso aí? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Irmãos, veja só, o poder do Espírito Santo quando vem sobre... Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ter o Espírito Santo, por favor. Todo crente já é selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, todo salvo. Ok, mas entretanto nem sempre os crentes que têm o Espírito Santo estão cheios do Espírito Santo. O enchimento de Efésios 5,18, a virtude, o transbordar, muitas vezes nós podemos o quê? Arrefecer, esfriar, extinguir o Espírito, não o Espírito Salvador, a força do Espírito, o poder do Espírito pode ser extinguido. Agora, veja só o alcance que um homem, uma igreja, uma instituição religiosa pode ter cheia do Espírito Santo. Então vocês recebereis virtude, dunamis, da onde se origina também a palavra dinamite, explosão, poder, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém. O evangelismo, ele é municipal. Você tem poder, meu irmão, e graça para testemunhar na cidade onde você mora. Um homem cheio do Espírito Santo começa em Jerusalém, na sua família, entre os seus entes queridos, no seu bairro, na sua cidade. O Espírito Santo dá poder para que eu testemunhe de forma municipal. Será que você tem coragem de falar como John Knox? Mas pode falar numa escala menor. Qual que é o nome da cidade? Dá as almas da minha cidade, senão eu morro. Eu quero ser um mártir na minha cidade, uma fiel testemunha, mas para isso você tem que ser cheio do Espírito Santo. Segundo, Jerusalém e Judéia. O evangelismo não é só municipal, ele também é estadual. Ele passou além das fronteiras de Jerusalém, e foi em toda a província da Judéia. Quando Deus enche uma igreja, um homem, um pregador, a influência dele vai além do município, atinge todo um estado. Somos chamados para testemunhar além das nossas fronteiras. A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
E há de ser que todo aquele que ouvir o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. Mas como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não pregarem? E como pregarão se não saírem? O poder do Espírito Santo dá tal audácia. Estuda a história de Oswald Smith, Dr. Billy Graham, Dwight Lyman Moody, Don Richardson, Hudson Taylor, Guilherme William Carey, David Brainerd, Jonathan Goforth, David Livingstone, Jesus de Nazaré, Charles Studi, homens que foram além das fronteiras. Mas o evangelismo não é só municipal, estadual, ele também nacional. Jerusalém, Judeia e Samaria. Vá para outras nações, vá além, vá para uma região do tamanho de um país. Meu irmão, nós temos obrigação de influenciar o Brasil. Meu irmão, a maior instituição que está posta no Brasil é a Igreja do Deus Vivo. É ela que tem poder de ligar e desligar. Ela que é a embaixada de Deus na terra. Aqui estão os embaixadores de Deus na terra. É através dela que a multiforme sabedoria de Deus é reconhecida entre principados e potestades. Mas como isso é possível? Cheios do Espírito Santo. Meu irmão, quando você não está cheio do Espírito Santo, você não consegue evangelizar nem a empregada. Você não consegue evangelizar nem o cachorro pulguento. Você tem vergonha, timidez, se sente fraco, não tem inspiração, você não tem coragem, você não tem audácia. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, para que a nossa cidade, para que nosso estado, para que nossa nação sinta o peso. Qual a relevância da igreja brasileira para o Brasil? Principalmente essa visível, essa midiática, essas grandonas, pelo amor de Deus, onde vamos ter homens ousados e profetas e mulheres de Deus, que proclamem destemidamente a fé em Jesus, e não cedam 1 milímetro de espaço para o inimigo. Charles Studi diz: Deus teve um filho só, e fez dele um missionário. Oswald Smith disse: se você está aqui na conferência que ele pregava, e diz cristão, mas não se interessa por evangelismo e missões, tem uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo ainda. Missões é o assunto mais empolgante da Escritura. Almas é o assunto mais empolgante da Escritura. Muita coisa do que Deus faz através de missões. Lembra quando ele está passando na colheitaria de impostos e viu um homem, Mateus 9,9, Mateus, e ele disse: segue-me, segue-me. O original diz que imediatamente o seguiu. Meu Deus do céu, precisamos de gente assim. Eu estava com uma viagem para o Paquistão, para evangelizar e entrar lá. Tínhamos combinado até de ir com o Dr. Ricardo para o Afeganistão. É o primeiro ou segundo país mais fechado para o evangelho, acho que só perde para a Coreia. Está ali, entre os 10 mais difíceis, por causa de questões financeiras e burocráticas. Porque, Senhor, se esta porta está sendo aberta, Senhor, eu posso ouvir do céu o Senhor dizendo, para o Afeganistão, Paquistão, Uzbequistão, Índia, Nepal, Papua Nova Guiné, Tibete, Deus dizendo: quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Não há recrutas, não há mulheres, não há homens ousados suficientes para serem mártires. Vá lá, meu irmão, e do outro lado da eternidade eu te encontro. Ou na Cracolândia, ou no seu bairro, ou na sua universidade, ou na sua escola. Mas o evangelismo, ele é nacional, municipal, estadual. O evangelismo é nacional
E aí Jesus usa até os confins da terra. O evangelismo vai além das fronteiras raciais, culturais. Agora o evangelismo se transforma em missões. Até na ilha da Groenlândia, até na Sibéria, até, meu irmão, nos lugares mais remotos. Você acha que uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo vai fazer um negócio desse? Ela vai querer evangelizar na Escócia, Dinamarca, Noruega, ainda que não tem problema nenhum, precisa de missões tanto quanto, claro. É duro o evangelho, é escasso o evangelho, é pós-cristão, é horroroso. Mas uma pessoa com tal ousadia para ser mártir, precisa ser cheia do Espírito Santo. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Todos eles cumpriram Atos 1:8, Mateus, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, Tiago morto por Herodes, e foram todos mártires. Que coisa gloriosa! Diante disso, o que nós devemos fazer? Buscar o Espírito Santo. Meu irmão, São Paulo está para ver o que pode acontecer com uma igreja poderosa, ousada, uma igreja valente, intrépida, cheia, transbordando do Espírito Santo. Nós não vamos ouvir mais esses títulos de Brasil, terra de pigmeus espirituais, terra onde não há mártires. Não, irmãos, nós iremos sim. Nós honraremos o nosso Senhor, nós bateremos continência para Ele, diremos: quais são as suas ordens? Onde me enviares, eu irei. O que pedires para falar, falareis. Mas nós vamos buscar o poder do Espírito Santo. É isso que eu e você precisamos. Dr. Martin Lloyd Jones diz que o Espírito Santo, o avivamento, faz em 5 minutos o que estamos tentando em 10 anos. Abre portas onde você nem sonha, convence o coração dos mais duros, muda leis, estações e reis, faz um ribuliço. Meu irmão, quem manda nessa espelunca aqui é o Senhor, não são os poderosos, não são os Rockefeller, ou seja lá quem que é dito aí como os poderosos. Quem manda nesse universo e nessa terra é o Senhor Deus, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Quem quer ser mártir do Senhor, fecha os olhos e ora comigo agora. Vamos orar. Fale com Deus agora. Fale com Deus sobre escatologia. Fala: Senhor, perdoa-me perder tanto tempo com isso, ao invés de estar testemunhando. Não me compete saber com precisão essas coisas. Não me compete me gastar nisso. Oh Deus, porque o Pai revelou pelo seu próprio poder, quando vai restaurar todas as coisas e retornar. Não obstante, Tu queres que eu seja um mártir. Tu queres que eu testemunhe, Senhor, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, que eu me gaste, e até que eu arrisque a minha vida pregando o Evangelho. É isso que o Senhor sempre quis desde o primeiro século, o avanço do reino, a pregação do Evangelho, o testemunho com o poder da ressurreição de Cristo. Deus, mas para isso, para ser um mártir, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Vamos orar, meu irmão, vamos orar agora. Peça a Deus, peça a Deus, vamos orar, vamos falar com Deus. Peça, irmão. Fala: Senhor, eu estou seco, eu estou vazio, eu estou indiferente, eu sou um homem incrédulo, eu não tenho essa audácia, essa ousadia, essa coragem, esse amor pelas almas, pelas nações, mas hoje muda isso, hoje imprime isso no meu coração. Ora, irmãos, o que Deus não pode fazer com você, o que Deus não pode fazer com esse povo que me assiste. Ore,
peça com ousadia, chegue com ousadia ante o trono da graça, chegue. A Bíblia diz que enquanto oravam, estremeceu o local e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore. Essa é a maneira bíblica. Ore. Não seja tímido. Vem, Senhor, olha para esse local, Senhor. Quanto esforço para fazer esse congresso, quanto empenho, articulação, estratégia, quanta dificuldade de lidar com a pandemia, Senhor. Honra esse esforço, honra a presença desses irmãos que insistiram em estar aqui até agora. Oh Deus, tem mulheres aqui que querem ser mártires, tem homens aqui que querem dizer sim ao chamado, tem pessoas aqui, Deus, que amam missões, que amam os povos, que amam nações, mas se sentem fracos, se sentem desencorajados, estão secos. Enche esses homens, enche essas mulheres, oh Deus, visita eles, revigora eles, Deus. Oh Deus, lembra-te do teu povo. É uma promessa o enchimento, é uma promessa. Ore, meu irmão, ore com ousadia. Oh Espírito Santo, enche o teu povo, enche o teu povo, Senhor. Não nos deixe ir para a batalha, Senhor, desarmados. Não nos deixe ir para a batalha, Deus, com anemia espiritual. Dá-nos os recursos, dá-nos os dons, a força, a fé necessária. Ore, meu irmão, continue. Quanto mais vasilhas, mais azeite. Foi o que Eliseu disse para a mulher: traga vasilhas e não poucas. Quanto mais oração, mais azeite. Quanto mais busca, mais o poder do Espírito Santo. Quanto mais fome, mais enchimento. Oh Deus, lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós, Senhor.